oscilação, percebe? De que sentimentos morais são oscilatórios. Ou seja, não existe uma disposição única que possa ser utilizada para caracterizar sentimentos morais. Agora você pode dizer, sentimentos morais são maus sentimentos. E maus sentimentos são sentimentos relacionados ao egoísmo. O egoísmo é a característica dos maus sentimentos. Há sociedades em que não há maus sentimentos, porque não há o egoísmo. O que existem são variações de altruísmo. Aí eu diria para você que, ainda assim, a lógica do Adam Smith poderia servir, porque nas variações de altruísmo haveria, que não dentro da métrica dos maus sentimentos, haveria o altruísmo maior ou o altruísmo menor, né? O mais outro ou menos outro. Ainda que não houvesse eu, ainda que não houvesse o mim, né? Só para localizar a discussão que a gente já entrou, o Iaco estava comentando algumas leituras que ele tem feito sobre o Reich, que é um autor que me interessa muito, mas eu nunca fiz uma leitura mais sistemática dele, só por referências enviesadas. E ele estava comentando a crítica que o Reich faz à sociedade burguesa como uma sociedade que fomenta o egoísmo, fomenta uma espécie de... Você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas uma sociedade que fomenta o egoísmo, que fomenta uma espécie de frustração acerca dos seus anseios, justamente porque a concepção do eu, né, a concepção subjetiva, ela é limitada, né? Pode falar, Iago. Nesse sentido de uma repressão, eu nem vi o termo egoísmo, mas a gente está interpretando assim, né? Mas uma repressão dos impulsos sexuais que geram uma moral sexual econômica, né? E a disposição entre essas duas, chamar de natureza, mas não são duas questões, né? De uma moral que reprime e um impulso vital, né, gera o ser humano, gera o homem que reprimido, é frustrado, é o homem que, aí, para já usar Nietzsche, do ressentimento. Enfim. Eu acho que esse debate do Reich, localizando, inclusive, ele fica muito explícito nas leituras que nós fizemos do Freud. Porque o Freud, ele é um autor que caracteriza a moral sexual e a moralidade como reprimida, como inexoravelmente reprimida, né? Então, digamos assim, se existe um alvo desses comentários, esse alvo do comentário é justamente a caracterização que o Freud faz sobre a moral sexual, que é moral sexual numa certa sociabilidade. Então, eu não sei se... Eu acho que para o Freud, de maneira geral, nesse sentido, Freud é bem etnocêntrico. De maneira geral, as sociedades são reprimidas por Freud. Porque ele mesmo no Totem e Tabu faz uma descrição meio russoniana do início da sociedade, e todas as sociedades são patriarcais, em certo sentido, para ele, e todas as sociedades, é um arquétipo geral da sociedade para o Freud, muito embora o Freud não seja antropólogo, e talvez essa seja uma maneira de amenizar as críticas a ele, mas para ele, de uma maneira geral, as sociedades se organizam em torno da morte do pai ausente, do pai devorado. E o pai devorado é a origem da culpa. Então, para o Freud, não existe insociabilidade sem culpa. Não sei se travou. Não? Tá. Porque às vezes travam uma janelinha e não outra, e aí eu não sei se está funcionando ou não. Mas uma vez que tem vocês dois, eu posso comparar um com o outro e ver se há movimento. Travo não. Qualquer coisa eu falo também. Tá bom.
Então, nesse sentido, se pode, fazendo uma leitura Freud-Adam Smith, você pode dizer que o tipo de moralidade para a qual Freud desenvolve a psicanálise esse tipo de moralidade quase literal que o Adam Smith descreve, né? Que é a sociabilidade dentro de uma sociedade mercantil, que se tornará uma sociedade aburguesada, e porque a burguesada se dá em torno da propriedade e da autoridade do pai sobre a propriedade, e relações com o pai, relações idealizadas com o pai, que são, digamos assim, disciplinadas a partir do sentimento de culpa, né? Ou seja, todos são constituídos por um atentado ao pai que nem sequer sabem qual é, né? Ou seja, todos nós cometemos um mal feito contra o pai, independentemente de termos o registro da memória desse mal feito, né? Todos nós somos culpados antes de qualquer prova em contrário, né? Então, nesse sentido, se pode dizer que o argumento do Reich, se eu tiver entendido corretamente, é um argumento que vai de encontro à caracterização do Freud de maneira geral, e ao mesmo tempo abarca outros pensadores que se movimentam dentro da esfera da sociedade burguesa, né? Mas eu acho que é mais fácil livrar o Adam Smith dessas acusações, todas, né? Ou dessas críticas, pelo menos da interesse dessas críticas, do que livrar o Freud. Porque o Adam Smith não faz uma teoria, ele não cria uma ficção etnográfica sobre a sociabilidade. Percebe? Ele está descrevendo homens que ele vê. E os homens que ele vê não são nem inteiramente egoístas, nem inteiramente altruístas. As pessoas que ele vê, são egoístas e altruístas em situações diferentes. E, pensando de outra maneira, as pessoas que ele vê possuem uma capacidade limitada de se colocarem no lugar do outro, mas se colocam no lugar do outro. Eu não sei no argumento do Reich, mas no argumento, por exemplo, do Pierre Clastre ou do Deleuze, eles falam de sociabilidades em que colocar-se no lugar do outro nem é questão, porque não há uma distinção propriamente dita entre o eu e o outro, né? Isso não apareceria no Adam Smith, mas, ao mesmo tempo, uma parcela dessa sociabilidade aparece, que é alguma coisa que não está dentro do tipo de subjetividade pressuposto nas teorias políticas até o século XVIII, que é o altruísmo, né? Porque as teorias políticas até o século XVIII predominantemente consideram a natureza humana como egoísta, alguma coisa contra a qual as instituições políticas precisam se defender. Percebe? Porque se não se defenderem, o egoísmo, né, essas características que o mundo mercantil e a sociedade burguesa fomentam, vão destruir a organização política. Então é como se ele dissesse, a vida política não precisa se defender inteiramente dos indivíduos. A própria concepção de indivíduo concerne uma sociedade mercantil e burguesa. A vida política não precisa se defender completamente dos indivíduos, porque os indivíduos, as pessoas, também são altruístas. Elas oscilam entre altruísmo e egoísmo. Pode falar, porque eu ia comentar um outro ponto. Não, continuando no Adam Smith, que me parece, por exemplo, não tem uma leitura também apurada do Hume, mas que a gente estudou, a diferença, eu acho, central entre os dois, Hume permanece cético, né? Enquanto Adam Smith, ele enviesa a leitura dele. Ele descreve os homens que ele também quer encontrar, talvez. Isso é o sentido da riqueza das nações, né? Qual é a causa da riqueza das nações? Esse tipo de indivíduo.
Né? Fazendo em linhas gerais o argumento. Então, quer dizer, essa descrição da natureza humana é uma descrição da natureza humana que ela enviesa na riqueza das nações. Eu acho que a teoria dos sentimentos morais é primeiro, né? Das riquezas. Então, na riqueza das nações, se ele tinha alguma coisa de cético na teoria dos sentimentos morais, me parece que ele abandona para fazer um elogio desse tipo de natureza humana, como causa da riqueza das nações. Costuma-se dizer, não sei o quanto que isso fica em pé, mas costuma-se dizer que a teoria dos sentimentos morais é quando Adam Smith leva em consideração o altruísmo e descreve uma sociabilidade onde o altruísmo existe. E a riqueza das nações, não. A riqueza das nações é onde o Adam Smith descreve a sociabilidade predominantemente orientada pelo egoísmo, né? Mas eu acho que você está certo quando, ao caracterizar os homens como capazes de altruísmo, ele, ao mesmo tempo em que descreve alguma coisa que ele vê, ele descreve alguma coisa que ele gostaria de ver mais. Agora, é provável que, talvez fazendo uma leitura conjunta, e eu sei que vocês estão torturados com a riqueza das nações, né, em algum dos semestres da formação de vocês, fazendo uma leitura mais ou menos conjunta, eu acho que você poderia dizer que de que o antídoto para a riqueza das nações... Travou? Não, estou te ouvindo. Não? É de que o antídoto à riqueza das nações, o antídoto à acumulação, né? Nós já possuímos. Talvez essa seja uma maneira de ler um assunto com relação ao outro. É como se os excessos do mercantilismo e depois os excessos da sociedade burguesa são excessos contra os quais nós trazemos na nossa natureza o antídoto, né? Que seria o altruísmo. Mas esse é um argumento muito fraco, né? Nós sabemos muito bem que a acumulação ela é muito maior. A acumulação, o jogo de poder, a concentração da renda, ela é muito maior do que simplesmente o efeito do egoísmo ou do altruísmo sobre a sociabilidade, né? Os burgueses não são milionários porque eles são egoístas, né? E o proletariado não é miserável porque é altruísta, né? O egoísmo e o altruísmo são sentimentos com os quais nós lidamos quando nós nos relacionamos, mas eles não são a causa do malefício econômico com relação com os quais nós lidamos, né? O proletariado pode ser plenamente egoísta nas suas dinâmicas e isso ter resultados positivos do ponto de vista da vida comum, né? E, ao mesmo tempo, os ricos podem ser altruístas e doarem os seus dinheiros, e isso não tem nenhum efeito substancial sobre a diferença entre as classes, né? Percebe? E nisso, acho que o Marx acaba sendo a melhor descrição desse problema, né? A grande questão da relação entre dominantes e dominados se deve a posições e não a predisposições, né? No fim das contas, pouco importa quais são os sentimentos morais dos burgueses, pouco importa quais são os sentimentos morais do proletariado. Nós julgamos, se os ricos no Brasil tivessem mais altruísmo, o Brasil não seria tão ruim. Talvez
Talvez houvesse algum bálsamo com relação a alguns tipos de sofrimento, mas a exploração seria a mesma, né? Então, eu acho que o elemento positivo, novamente, do Adam Smith, e o elemento negativo, eu acho que ele é explícito digamos assim, no chaveamento histórico que a teoria dele pode sofrer, né? Mas os elementos positivos é uma descrição da subjetividade matizada. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o elemento central. E aí nós poderíamos, schmietianamente, nos perguntarmos, se nós fôssemos universalizar essas reflexões do Schmitt, do Smith, se, se existe sociabilidade que não seja matizada, percebe? Que existe sociabilidade que não é matizada na oscilação entre eu e o outro, isso nós sabemos, porque há sociedades em que não há o eu, né? Mas se existem sociabilidades que não são matizadas, percebe? Em alguma dinâmica de oscilação, provavelmente nós não vamos encontrar. É provável que seja uma característica bastante espraiada da sociabilidade, de que a sociabilidade tem valores e valores se matizam, né? Os valores não são sempre os mesmos. Mais para frente a gente vai comentar algumas diferenças entre a caracterização das paixões no Hume e no Smith, e a gente vai perceber que um dos ganhos da perspectiva humeana é justamente não ser tão historicamente chaveável, né? O que faz com que o Hume seja um pouco mais abstrato, né? Positivamente abstrato. O Adam Smith, nas descrições, ele usa elementos de educação vitoriana, né, para falar sobre a sociabilidade. Então, nesse sentido, a gente fica, às vezes, com a sensação de estarmos presos numa concepção de moral datada, né? Mas a importância desse texto não é pelo datamento historiográfico dele. A importância desse texto por um elemento que ultrapassa esse regime de especificidade histórica, que a sociabilidade matizada, o fato de que encontram-se oscilações na maneira como as pessoas se comportam. Ou seja, mesmo os restritivos são expansivos, os expansivos são restritivos, para não usar egoísmo e altruísmo, se nós não quisermos. Agora estou na dúvida se travou ou não travou. Não. Não? Quer comentar mais alguma coisa, Iago? Não, só isso do Hume eu concordo, porque aí, por exemplo, é possível Deleuze usar muito o Hume e não fazer menção, se não for negativa, ao Adam Smith, me parece nesse sentido. E o Adam Smith, ele sofre sei lá, um certo etiquetamento histórico também, né? Que ao mesmo tempo que ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais, ele escreveu A Riqueza das Nações, e A Riqueza das Nações, ela ocupa um lugar, não sei se merecido, mas ocupa um lugar dentro das críticas gerais que o pensamento burguês recebe, né? O que eu queria fazer na aula de hoje é seguir o fim a segunda sessão, que é o fim da primeira parte, da primeira parte desse livro, da Teoria dos Sentimentos Morais.
para partir daí nós irmos mais para frente. Mas antes de fazer isso, eu lembrei agora de mais um comentário que eu queria fazer a partir das suas observações, Iago. Um comentário sobre o humor, né? Como se dá o humor num contexto não repressivo, né? Porque o Freud, ele examina o humor num contexto repressivo, né? E o humor, ele serve como índice de politicidade, como nós estamos vendo, num contexto repressivo, né? E nós vimos os antídotos à dinâmica tendenciosa do humor, a essa politicidade do humor, em antídotos à dinâmica repressiva, né? Qual é o humor numa sociedade não repressiva? Percebe? Nós não sabemos. Eu não sei qual é o humor dos ameríndios. Eu sei que em algum. Eu não. Isso por ignorância, né? Mas eu vejo em relatos os ameríndios se divertindo muito com, com os barulhos corporais, por exemplo. Ou seja, com arroto e peido. E rindo muito em torno disso. Passando horas e horas rindo em torno disso. Percebe? É um tipo de humor, é uma maneira de se divertir. Que numa sociedade reprimida, como a nossa, como essa que o Freud descreve, não faz, percebe? É um humor que quase não mereceria o nome de humor, porque é muito bruto, né? Porque é a repressão que demanda a sofisticação do humor. É a repressão que impõe o xiste, como uma sofisticação dos modos de veicular obscenidade, percebe? Então, o tipo de humor que nós temos caracterizado até agora, ele é um humor que não faria sentido numa sociedade sem repressão. Percebe? Tudo que nós dissemos sobre o humor agora, na verdade, e mesmo os antídotos, só fazem sentido numa sociedade reprimida. Numa sociedade reprimida, em que existe uma hipocrisia sobre a moral sexual, que faz sentido um xixi obsceno. Porque se não houvesse repressão sobre a moral sexual, qual o sentido de um xixi obsceno? Não haveria obscenidade, nós simplesmente daríamos vazão ao nosso desejo, né? Isso está no Reich, no sentido de que a propensão, por exemplo, ao próprio à pornografia ou aos comportamentos sadistas seriam extintos, porque você não tem mais a interrupção do desejo, né? E o desejo, nesse sentido, me parece, para todos essa série de autores, não é um desejo sádico ou de violência para com o outro. Uhum. Tem toda a razão. Então, ele mesmo já percebeu algumas consequências do argumento dele com relação a alguns tipos de fenômeno. Eu, quando fiz a bibliografia desse curso, eu fui procurando, né, uma série de psicanalistas que tivessem tratado do humor, e o Reich eu não encontrei ele tratando do humor. Talvez até porque o humor ele seja de tal maneira inserido numa sociedade reprimida, né, e numa subjetividade reprimida, e seja de tal maneira inserido e tão sofisticado nessa inserção, que talvez o argumento dele, que de certa maneira saneia os males da repressão, nem cheguem no humor, nem precisem chegar no humor, porque o humor se torna um artefato exclusivo desse mundo, né? Ou pelo menos os aspectos gerais desse humor sejam um artefato de tal maneira exclusiva desse mundo que nem é o caso de tocar nele. É tipo, sei lá, McDonald's. Se eu falo numa opção sociedade burguesa, eu não preciso nem falar do McDonald's. O McDonald's é o 3.0 da sociedade burguesa. Não tem como falar em fast food se nós criticamos a própria sociedade burguesa, né?
Não tô querendo dizer que o humor ele é baixo nível como um fast food, mas ele é tão especializado quanto um fast food, né? Então, nesse sentido, o tipo de vazão que o humor encontra, muito embora não seja exclusivo para o tipo de sociabilidade que o Adam Smith descreve, concerne a sociabilidade que o Adam Smith descreve. E aí, um segundo ponto. O humor faz sentido para o Hobbes, por exemplo, numa sociedade exclusivamente egoísta, né? Mas o que nós estamos percebendo, e é o que o humor cético, o humor, o absurdo e o humor surrealista, num certo sentido, faz, é fazer perceber que, ainda que nós tenhamos características matizadas, nós não sejamos exclusivamente egoístas e não só tenhamos humor na persecutoriedade, ou seja, faz sentido um humor com características altruístas. Esse é o ponto. E essa percepção decorreria, pelo menos do ponto de vista da inovação teórica, que o esclarecimento escocês começa a fazer. E que o Adam Smith é o primeiro a perceber. Porque o altruísmo cristão não tem humor, né? O altruísmo cristão não tem humor. Porque o altruísmo cristão é um altruísmo relacionado à salvação da alma. Não é um altruísmo ligado à relação entre as pessoas, né? Ele vai se tornando um altruísmo na relação entre as pessoas conforme vai se criando talvez uma espécie de cultura franciscana, né? Em você lavar as feridas do outro. Mas, percebe? Não faz sentido você lavar a ferida do outro e fazer um xiste. Assim, nossa, a coisa já teve melhor aqui, hein? Com o cheiro da purulência. Faz sentido isso do ponto de vista cristão? Né? O altruísta cristão fazendo xiste com o fato de que aquilo, ao mesmo tempo que é alguma coisa feita pelo outro, também incomoda, né? O cristão não, o cristão é exemplarista. Né? O altruísmo cristão é exemplarista. Então não faz sentido sofrer com o asco que o outro causa. Se eu for lidar com o outro, o asco que o outro causa é a ferida que eu vou beijar. Né? Eu vou abraçar o. Quando é o caso, não é, nem sempre é o caso, mas quando é o caso de lidar com o leproso, eu vou abraçar o leproso. Percebe? Porque a questão não se dá entre a minha subjetividade e a dele. A questão se dá entre o meu ultrapassamento da minha subjetividade na direção da salvação, que é muito maior do que qualquer coisa que eu possa estar sentindo, que meu corpo possa estar sentindo. Né? Então não se poderia. Não estou querendo dizer que cristãos não têm um senso de humor, mas estou querendo dizer que o senso de humor dos cristãos não passa pelo cristianismo. Né? É até mesmo uma estratégia para que os próprios cristãos possam suportar os seus cristianismos. Porque os seus cristianismos se apresentam enquanto uma teoria da subjetividade altruísta que não se põe no mundo. Né? Ou pelo menos não se põe no nosso mundo mercantilista burguês. Porque o próprio mundo bom selvagem, o próprio mundo o mundo dos ameríndios, não é altruísta. Né? Ele não é nem egoísta, nem altruísta. Ele nos soa altruísta a partir dos nossos valores, mas o Rousseau diz, no caso da descrição do estado de natureza, eles não têm nem o meu, nem o outro. Nem o meu, nem o seu. Né? Então foi muito boa essa discussão inicial. Vamos entrar um pouco no texto para a gente andar e terminar logo esse texto? E conforme forem aparecendo mais questões dessa natureza, a gente volta e retoma a discussão.
Não. Vamos ler só a primeira parte. A gente já leu a primeira sessão, agora está lendo a segunda. Só a primeira parte. Porque só nos interessa aqui a simpatia. Tá? E aí, como o Iargo disse, depois dessas duas sessões sobre a simpatia, o texto vai se tornando de tal maneira inscrito do ponto de vista histórico que ele perde um pouco o sentido para nós. Né? E aí se torna claramente de virtudes e de vícios de um contexto que nos é estranho, né? Que teria para nós um interesse historiográfico. E a disciplina não está buscando... Eu não estou buscando com essa disciplina questões de natureza historiográfica. Tá? Então vamos lá. Seção 2, página 29. Falando sobre excesso e falta de paixão. O excesso chamamos de fraqueza ou fúria. A falta, estupidez, insensibilidade, carência de espírito. Outro elemento positivo, que eu acho positivo em torno do esclarecimento escocês, e mais uma vez comentando a questão do Iargo. Essa percepção matizada dos sentimentos morais permitem que o esclarecimento escocês crie um vocabulário moral. Percebe? Um vocabulário sobre sentimentos. Que é alguma coisa que não é autoevidente. Né? Sociabilidades que tematizam, que possuem um vocabulário para tematizar os seus sentimentos, são sociedades raras. A nossa sociedade, por exemplo, nós, enquanto brasileiros do século XXI, nós não temos um vocabulário de sentimentos morais. Nós não temos nomes para denotar aquilo que nós sentimos em situações diferentes. Isso se deve não só aos males do capitalismo, mas se deve à nossa falta de esforço intelectual de lidar com os nossos sentimentos. Né? Nesse sentido, o esclarecimento escocês ele oferece uma riqueza muito grande para contextos onde a politicidade passa meio cega, como a nossa, que é estabelecer uma linguagem, um vocabulário, nome para sentimentos diferentes. Né? Então, por exemplo, chamar excesso de fraqueza ou fúria, chamar a falta de estupidez, insensibilidade, carência de espírito, para nós é estranho. Porque nós nem sequer sabemos como se chama a falta ou o excesso. No máximo, quando nós temos gírias. Né? Então, o excesso e a fúria talvez fosse o virado no giraia. Mas virados no giraia não é um vocabulário moral, percebe? Virado no giraia é a falência do nosso vocabulário. É um vocabulário de tal maneira específico em que nós não conseguimos descrever um acontecimento. Porque o círculo em que virado no giraia faria sentido é muito restrito. Né? É preciso de um vocabulário melhor, um vocabulário que diga fúria. Por mais que virado no giraia seja engraçado, fúria possui uma complexidade semântica muito maior. Existem momentos de fúria. Né? De nenhum dos dois podemos tomar parte, mas ao vê-los ficamos atônitos e confusos. Diante da carência, diante da estupidez, da insensibilidade e da carência de espírito ou da fúria, nós temos dificuldade de saber como nós vamos nos sentir. Isso, se não é adequado para muitos contextos, página 29. Se não é adequado para todos os contextos, é adequado para muitos contextos. Né? Porque realmente o excesso e a falta nos confundem, porque dificilmente nós somos capazes de nos colocar no lugar.
no fim das contas, a ideia de se imaginar no lugar do outro, como ele caracteriza na seção 1, que é basicamente sobre isso, né? A habilidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, depende de uma espécie de mediocridade, mediania. Ou como ele diz aqui, mediocrity. Né? Ele fala de dois tipos de paixão, basicamente paixões que se originam no corpo e paixões que se originam na alma. Tá? Vamos ver essa distinção. Página 32. O parágrafo no final da página. Nada se esquece tão depressa quanto a dor. No momento em que se vai, toda agonia termina, e sua lembrança já não pode nos causar nenhuma perturbação. Já um comentário interessante. Por que a crueldade ela é tão problemática? Né? Não é por causa da dor. Percebe? Porque a dor, ela se esvai. Você sente dor e depois para de sentir e acabou. O problema da crueldade, que faz com que ela seja problemática, é que faz com que o humor seja um modo de lidar com ela, né? Ou seja, de amenizar a sua intensidade, é justamente o fato de que ela se prolonga no tempo. Ou seja, ela não é só dor, ela é uma espécie de cultura da dor. Ela é sofrimento, ela é continuidade da dor e a transformação da dor em sentimentos. Não simplesmente numa sensação, em alguma coisa pontual, mecânica, né? Um dos efeitos descomunais da negatividade da tortura não é a tortura, mas é a cultura da tortura, percebem? É a possibilidade da tortura, é a viabilidade da tortura, é a aceitabilidade da tortura. Não é a tortura, percebem? É a caracterização de uma sociedade de torturados e não torturados. Esse é o elemento que torna a tortura uma espécie de elementar da vida política em termos persecutórios. Né? E tem um bichinho aqui. Falando em perseguir, eu perseguindo o bichinho. Vamos lá. Então, nós mesmos não podemos mais participar da ansiedade e angústia que antes havíamos concebido. Uma palavra descuidada de um amigo ocasionará um desconforto mais duradouro. A agonia que isso cria não termina com a palavra. O que inicialmente nos perturba não é o objeto dos sentidos, mas a ideia da imaginação. Pode ser uma ideia, portanto, que ocasiona nosso desconforto, até que o tempo e o acaso, em alguma medida, a apaguem de nossa memória. Esse pensamento continua a corroer e ferir por dentro da imaginação. Já querendo dizer que as dores que se transformam em sofrimentos, ou seja, que passam a fazer parte da imaginação, elas são muito mais terríveis do que as corporais. Então, o problema não é levar uma bordoada. O problema é nós nos concebermos de uma certa maneira, concebermos o lugar das pessoas de uma certa forma e percebermos que estamos sendo vilipendiados na nossa dignidade. Percebe? Que pessoas como nós não podem ser tratadas de uma certa maneira. Esse é o ponto. É essa dignidade que torna uma bordoada claramente humilhante. Porque nela mesma, ela é simplesmente uma dor. Né? O grande problema é o significado, não é o elemento, não é o elemento sensitivo específico. Né? A dor nunca provoca nenhuma simpatia muito viva, salvo se acompanhada de perigo. Simpatizamos com o medo, embora não com a agonia daquele que sofre. Porém, o medo é uma paixão que resulta inteiramente da imaginação, a qual representa como uma incerteza e flutuação que aumentam nossa ansiedade. Não o que realmente sentimos, mas o que doravante possivelmente sofreremos.
Eu acho que, digamos, um exercício de imaginação com relação à nossa vida contemporânea, eu acho que ia ser, a nossa vida, né, benigno, porque a gente tem enfrentado, né, uma série de sentimentos morais com relação aos quais nós não temos muito uma clareza da operação que está se dando diante de nós. Nós não temos um regime explicativo propriamente para isso, né? Então, por exemplo, o fato de que alguém está com medo de ficar doente não é o medo com que nós simpatizamos, né? Com o que nós simpatizamos? Nós simpatizamos com nos imaginarmos doentes, percebe? Não é o medo. O medo nós entendemos como alguma coisa do âmbito ou da covardia ou da prudência, né? Aqueles que sentem medo quando não deveriam são excessivos. E aqueles que não sentem medo são imprudentes, né? Mas o que nós simpatizamos? Simpatizamos com a imaginação que nós realizamos de nós mesmos agonizando, percebe? E em nos imaginarmos agonizando, no lugar do outro agonizando, nos compadecemos do outro. Ou pelo menos, e quando não simpatizamos, percebemos que tem alguma coisa errada. Porque isso também é interessante no vocabulário relacionado aos sentimentos morais. A exigibilidade de certos sentimentos, né? E a ausência de um vocabulário sobre sentimentos morais traz com isso também o fato de que nós não sabemos quais são os sentimentos exigíveis de determinadas situações. Porque em determinadas situações é o caso, numa certa mediocrity, que nós sintamos determinados sentimentos. Vamos lá, capítulo 2, que é das paixões que se originam de um pendor ou hábito particular da imaginação. A paixão parece a todos, menos para o homem que a sente, inteiramente desproporcional com o valor do objeto. E embora se perdoe o amor em certa idade, porque o sabemos natural, é sempre risível, já que não partilhamos dele. O sofrimento de amor, o sofrimento de paixão, né? Que nós atribuímos à juventude, à imaturidade. Todas as suas graves e intensas expressões parecem ridículas para uma terceira pessoa. E embora um apaixonado possa ser boa companhia para sua amante, não é para mais ninguém. Isso é um gracejo, né? Uma ironia. Ele próprio sabe disso. E, na medida em que permanecer sóbrio, desse embriagamento de amor, tratará a sua própria paixão como algo ridículo e fará troça dela. Página 38. Primeiro parágrafo, o parágrafo que começa nela. O primeiro parágrafo que começa nela. Por essa razão, certa reserva é necessária quando falamos de nossos próprios amigos, nossos estudos e nossas profissões. Não podemos esperar que todos esses objetos interessem nossos companheiros no mesmo grau em que interessam a nós. E é por carecer dessa reserva que metade da humanidade é má companhia para outra metade. Um filósofo só é boa companhia para outro filósofo. O membro de um clube é apenas para seu pequeno grupo de companheiros. Percebe? Existe uma certa naturalidade das pessoas valorizarem os seus interesses e justamente por isso, por valorizarem seus interesses, se tornarem companhias ruins para aqueles que não têm os mesmos interesses. Então, se quer ser uma boa companhia para pessoas variadas, é preciso minimizar os seus interesses na presença delas, né? Página 39. Das paixões insociáveis.
Essas paixões são consideradas partes necessárias do caráter da natureza humana. Uma pessoa que permaneça quieta, submetendo-se a insultos, sem tentar repelir ou vingá-los, parecerá desprezível. Não podemos partilhar da sua indiferença e insensibilidade. Chamamos seu comportamento de mesquinho, e ela nos irrita tanto quanto a insolência de seu adversário. Mesmo o povo fica indignado vendo qualquer homem submeter-se pacientemente a afrontas e exploração. Deseja ver essa insolência provocar ressentimento e que a pessoa que sofreu fique ressentida. Enfurecido, grita-lhe que se defenda ou se vingue. Se finalmente consegue despertar-lhe a indignação, aplaude-a com entusiasmo, simpatizando com tal conduta. Isso reforça sua própria indignação contra o inimigo, a quem se regozija de ver atacado na sequência e fica tão verdadeiramente reconhecido pela vingança, desde que não seja excessiva, quanto se fosse ele a vítima de ofensa. Percebe? E eu acho que isso se aplica bastante à nossa condição atual, né? Nós nos percebemos desprezíveis. Não sei se vocês compartilham da mesma percepção, e se não compartilham é porque vocês ignoram a nossa situação atual ou porque eles carecem um vocabulário de sentimentos morais. Mas a nossa posição de passividade diante do estado de coisas, ela é desprezível. Não tem como nós olharmos para nós mesmos e não sentirmos um certo ranço. É claro que também é natural que nós olhemos para os outros e não olhemos para nós mesmos. E aí sintamos nós sintamos uma sensação qual é a palavra que ele usa? De indignação com o comportamento do outro, mas que é tão passivo quanto o meu, né? Então, por um certo egoísmo, eu olho para o meu vizinho e digo, nossa, que sujeito passivo ridículo, como ele permite um presidente como esse? Mas, na verdade, sou eu, né? O caso dos militares que estão com os hospitais com 80% da capacidade vazia e as pessoas morrendo, né? Isso é desprezível, é completamente desprezível, né? Como eu consigo me manter nesse estado de passividade numa ofensa que me é direta, né? Porque, no fim das contas, sou eu que, no caso de me adoecer, não vou ter onde me internar, onde ser tratado, né? Percebe? Essa posição de passividade, se eu vejo alguém nela, eu vou estimulá-lo. Por favor, faça alguma coisa, lute pela sua própria dignidade, lute, faça alguma coisa por si próprio. Evidentemente que eu não olho para mim mesmo e, diante da minha própria covardia, não digo, vai lá, faça alguma coisa você, né? Existe uma certa compreensibilidade. Mas o fato de eu sentir mais desprezo pelo outro, por não ser capaz de fazer alguma coisa, do que desprezo por mim mesmo, não quer dizer que a minha posição seja superior à dele, né? No fim das contas, objetivamente, no vocabulário de sentimentos morais, nós somos tão desprezíveis um quanto o outro, né? Página 42. O mesmo acontece com o ódio. Meras expressões de rancor não instigam ninguém senão o homem que as utiliza. Essas duas paixões são, por natureza, objetos de nossa aversão. Sua aparência desagradável e inquieta nunca suscita, nunca prepara e muitas vezes impede a nossa simpatia. A dor não tem mais poder para compreender-nos com a pessoa em que a observamos do que ódio e medo, pois haverão de nos repelir e afastar dela enquanto ignorarmos suas causas. A natureza parece ter pretendido que as emoções mais rudes e hostis, as quais afastam os homens uns dos outros, fossem mais difíceis e raramente comunicados.
Capítulo 4, página 44. O parágrafo que começa nela. Das paixões sociáveis. Generosidade, humanidade, bondade, compaixão, amizade, estima recíproca, todos os afetos sociáveis e benevolentes, quando expressos no semblante ou comportamento, até mesmo para com aqueles com quem não temos um relacionamento especial, quase sempre agradam o espectador indiferente. Página 46. As paixões amáveis, mesmo quando admitimos que são excessivas, nunca são vistas com aversão. Há algo agradável, mesmo na fraqueza da amizade da humanidade. É sempre com preocupação, com simpatia e bondade, que o censuramos pela extravagância de seu apego. Há um desamparo no caráter da extrema humanidade, que interessa mais do que tudo a nossa piedade. Nada há nesse caráter que o faça desgracioso ou desagradável. Apenas lamentamos que seja inadequado para o mundo, pois o mundo é indigno dele, e porque deve expor o homem que o possui como vítima da perfídia e ingratidão da sutil falsidade. E há mil dores e desconforto, dos quais ele, entre todos os homens, é o menos merecedor, e que também, entre todos os homens, geralmente é o menos capaz de suportar. Algo bem diferente ocorre com o ódio e o ressentimento. Uma tendência muito forte para essas detestáveis paixões torna a pessoa objeto de horror e desgosto universais, e julgamos que deveria ser banido de toda a sociedade civil como um animal selvagem. Percebe? Nós, comportamentos altruístas, não são agradáveis, né? E aí, no capítulo 5, na página 46, ainda ele vai para as paixões egoístas. Além desses dois grupos opostos de paixões, as sociáveis e as insociáveis, existe outro que ocupa uma espécie de posição intermediária entre eles. Nunca é tão gracioso quanto, às vezes, é o primeiro grupo, nem tão odioso quanto é o segundo. Existe, porém, essa diferença entre dor e alegria, pois geralmente estamos mais predispostos a simpatizar com pequenas alegrias e grandes sofrimentos. Ele está querendo dizer que é mais difícil simpatizar com grandes alegrias e pequenos sofrimentos. É mais fácil simpatizar com pequenas alegrias e grandes sofrimentos. Por quê, né? Porque grandes alegrias despertam um sentimento de inveja, de um certo egoísmo, né? E pequenos sofrimentos geram um sentimento de falta de vigor, né, de falta de coragem, falta de resiliência, né? Então, as pequenas alegrias são boas, né? É bom perceber as pessoas alegres, mas nem tanto. E, ao mesmo tempo, as pessoas estarem sofrendo de alguma coisa grande, né, significativa, também nos causa comiseração, né? E nós nos colocamos no lugar delas. Página 48. Ele diz assim: se, conforme acredita, a maior parte da felicidade humana surge da consciência de ser amado, essas súbitas mudanças na fortuna raramente contribuem muito para a felicidade. O mais feliz é aquele que avança gradualmente até a grandeza, cujos passos para a promoção o público antevê muito antes de ele a atingir, e em quem, por isso, quando alcançá-la, não despertará nenhuma alegria extravagante, e com relação ao qual não possa criar, razoavelmente, nem ciúme naqueles a quem supera, nem inveja naqueles a quem deixou para trás. É alguém que aparece, de repente, feliz e afortunado, né? Sem que essa felicidade, essa fortuna, derivem de algum tipo de esforço, né? Isso gera um sentimento de afastamento. Página 49.
A alegria é uma emoção agradável, e com prazer nos entregamos a ela na menor ocasião. Portanto, simpatizamos prontamente com a alegria de outras pessoas, sempre que a inveja não nos prejudique. Mas o sofrimento é doloroso, e ainda quando se trata de nosso próprio infortúnio, o espírito naturalmente resiste e afasta-se dele. Né? É comum nós nos afastarmos dos nossos próprios sofrimentos. Né? Estamos na página 49. Mas o Opa, ainda não me adaptei a esse fone, eu vivo tirando da minha orelha. Mas o sofrimento é doloroso. E ainda quando se trata de nosso próprio infortúnio, o espírito naturalmente resiste e afasta-se dele. Esforçar-nos-íamos para sequer concebê-lo, ou para nos esquivarmos dele, assim que o concebêssemos. Nossa aversão à dor, com efeito, nem sempre nos impedirá de a experimentarmos por motivos muito triviais, mas nos impede constantemente de simpatizar com a dor de outras pessoas quando causava pelos mesmos motivos fúteis. É uma espécie de cegueira moral que todos nós carregamos, né? Que se nós percebemos que motivos fúteis, que os motivos pelos quais sofremos são motivos pequenos, ao percebermos no outro, eles são ainda mais desprezíveis, né? Ou seja, nós preferimos dar atenção aos nossos pequenos sofrimentos do que dar atenção aos pequenos sofrimentos dos outros. Página 49, no finalzinho, na virada da página. Mesmo os homens que primam pela boa educação, disfarçam a dor que qualquer pequeno incidente possa lhes causar. E os mais preparados para a vida social, voluntariamente, transformam todos esses incidentes em troça. No caso do humor, né? Pois sabem que seus companheiros farão o mesmo. O hábito que o homem do mundo adquiriu de considerar como os outros observarão tudo o que lhes diz respeito, faz essas calamidades frívolas parecerem para si mesmo tão ridículas como sabe que certamente parecerão aos outros. Eu acho que esse é o caso do tropeção, né? Em última instância, numa dinâmica relativamente bem dosada, nada é mais agradável do que alguém com autoironia, né? Claro que uma autoironia despropositada se torna inconveniente, né? Que a pessoa só fala de si mesma o tempo inteiro, mesmo que seja para fazer autoironia. Mas alguém que percebe suas características negativas e ironiza suas características negativas é bastante agradável, porque ela se coloca numa posição de horizontalidade com relação aos outros, né? Mas o exemplo que me ocorre à cabeça agora é o caso do tropeção, né? Você tropeça na rua, se você não quebrou a perna ou caiu e quebrou os dentes, né? O que você faz? O que uma pessoa minimamente cordata faz? Rir da própria condição, né? Ela acha engraçado. E os outros riem dela, ela ri junto, né? Seria estranho, né? Que alguém tropeçasse e começasse a chorar e se enraivizasse, se enraivecesse com os outros porque estão rindo dela, né? Isso mostraria uma compleição excessivamente frágil, né? Excessivamente suscetível. Página 50, né? Ninguém faz um inimigo mortal de alguém que riu de você porque você tropeçou, né? Ou pelo menos não deveria. Página 50. Ao contrário, nossa simpatia com a aflição profunda é muito forte e muito sincera. É desnecessário dar um exemplo. Choramos até com a representação fingida de uma tragédia. Por conseguinte, se sofreres por causa de qualquer prenúncio de calamidade,
Se por algum extraordinário infortúnio empobreceste, adoeceste, caíste em desgraça ou decepcionaste, mesmo que em parte a culpa seja tua, ainda assim, em geral, podes depender da mais sincera simpatia de todos os teus amigos, e na medida em que o permitirem os interesses da honra, também poderás contar com sua mais bondosa ajuda. Mais ou menos, né? Talvez as pessoas da família, né? Nesse sentido, eu acho que nós pertencemos a uma sociedade muito mais egoísta do que aquele. Entre pessoas de mesma classe, né? Muito mais egoísta entre pessoas de mesma classe mesmo, do que a dele. Mas se teu infortúnio não for assim tão terrível, se apenas tivesse tua ambição um pouco frustrada, se apenas fosse repudiado por tua amante, ou se tua esposa manda em ti, aguarda a troça de todos os teus conhecidos. Né? E não reclama muito disso. Acho engraçado isso. Ou se tua esposa manda em ti, aguarda a troça. Sessão 3. É a última sessão. Questões até aqui? Percebe? É quase como se ele criasse um vocabulário de senso comum, né? Só que sistematizado filosoficamente. Um vocabulário de senso comum com relação aos nossos sentimentos morais e coisas que nós, via de regra, sentimos. Vocês estão aí? Gente. Sim. Oba! Sim, professor. Tá bom. Seção 3. Página 51. Dos efeitos da prosperidade e da adversidade sobre o julgamento dos homens, quanto à conveniência da ação, e por que é mais fácil obter sua aprovação numa situação mais do que em outra. A palavra simpatia, em seu página 51. A palavra simpatia, em seu significado mais apropriado e original, denota nossa solidariedade. Aí a tradutora põe entre parênteses. Fellow feeling. Para com os sofrimentos e não para com as alegrias de outros. Primeiro de tudo, nossa simpatia pelo sofrimento é, em certo sentido, mais universal do que a simpatia pela alegria. Mais no caso das pequenas alegrias, né? Até porque parece haver mais necessidade, né? Que nós nos identifiquemos com o sofrimento e não precisamos nos identificar tanto com as alegrias, né? Sei lá, é esquisito se alegrar porque alguém tem bolo para comer. A gente fica triste quando alguém não tem bolo para comer. Percebe? Ah, não tem um pão. Se você tem um pão, tu não vai se alegrar. Você pensa só, que bom que ele tem um pão. Página 52. Ademais, seja do espírito ou do corpo, a dor é uma sensação mais pungente que o prazer. Uma explicação dele. E nossa solidariedade com a dor, embora seja inferior ao que naturalmente o sofredor sente, é em geral uma percepção mais viva e distinta do que a nossa simpatia pelo prazer. Embora, como passarei a demonstrar em seguida, esta última se aproxime mais da natural vivacidade da paixão original. Acima de tudo, frequentemente lutamos para inibir nossa simpatia pelo sofrimento alheio. Sempre que não estamos sob o olhar do sofredor, tentamos para nosso próprio bem suprimi-lo o mais possível e nem sempre somos bem-sucedidos. Por quê, né? Por que nós tentamos suprimir? E no nosso caso, né, de uma sociabilidade com tantas mazelas, nós desenvolvemos até mesmo algum grau de anestesia moral, né? Porque é sofrível sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. Então, se você for sofrer com a dor das pessoas, você vai sofrer o tempo inteiro, né?
Por exemplo, a gente vive numa comunidade muito pobre, né? Onde todo mundo passa necessidade. Se você for, ainda mais agora, né? Então é inevitável sofrer pelos outros. Mas se for sofrer na proporção em que as pessoas sofrem, esse sofrimento é aniquilador, né? Então, se por um lado nós nos protegemos da dor que o outro nos faz sentir, o sofrimento que o outro nos faz sentir, e até mesmo, em alguns momentos, utilizamos o humor como uma maneira de lidar com esse sofrimento, humor até mesmo covarde, num certo sentido, que é fazer humor com o sofrimento dos outros, porque o sofrimento dos outros nos faz sofrer, numa outra medida, no outro, essa disposição no outro nos faz sentir um sentimento desprezível, né? De que o outro é desprezível. Então, nós somos insensíveis com relação ao sofrimento do outro, porque é muito constante. Mas quando percebemos o outro sendo insensível com o sofrimento do outro, isso nos dá a sensação de que esse outro é desprezível, ou que apresenta um comportamento desprezível, né? Ou, por exemplo, a passividade, né? Esse é um sentimento, como eu disse, que nos marca muito. Nós temos uma passividade política gigantesca e ela no outro, ela é desprezível, né? Mas, muito embora sejamos todos passivos. 52 ainda, na virada da 52 para 53. Seguidamente, sentimos simpatia com o sofrimento, quando desejaríamos nos livrar dele. E muitas vezes não a sentimos pela alegria quando gostaríamos de tê-la. Logo, ocorre-nos naturalmente, como observação óbvia, que nossa tendência a simpatizar com o sofrimento deve ser muito forte, e a nossa inclinação para simpatizar com a alegria, muito fraca. Apesar desse preconceito, porém, atrevo-me a afirmar que, quando o caso não inspira inveja, nossa tendência a simpatizar com a alegria é muito mais forte do que a simpatizar com o sofrimento, e que nossa solidariedade pela emoção agradável se aproxima muito mais da vivacidade do que naturalmente sentem as pessoas diretamente atingidas do que a que concebemos pela dolorosa. O que ele está querendo dizer? Que, muito embora o sofrimento sobressaia aos olhos muito mais do que a felicidade, quando nós simpatizamos com a alegria dos outros, nós nos colocamos mais próximo da proporção do sentimento do que no caso da simpatia pelo sofrimento. Não sei se ficou claro para vocês. De que simpatizar com uma alegria nos coloca numa intensidade aproximada ao outro, e quando simpatizamos com o sofrimento, né, nos compadecemos com o sofrimento do outro, não sofremos de maneira tão aproximada, né? Nós sofremos muito menos, né? Percebe? Nós nos defendemos do sofrimento que o outro sente, e segundo Adam Smith, quando não é caso de inveja, de ciúmes, né? Nós nos protegemos menos, ou não nos protegemos, nos incentivamos a ficar felizes com alegria alheia. Ficou claro isso para vocês? Fiquei com a sensação de que ficou um pouco embolado. Ou ficou claro? Tá. Página 55. Sempre que congratulamos cordialmente nossos amigos, o que, para a desgraça da natureza humana, raramente fazemos, a alegria deles literalmente se torna nossa. Nesse momento, estamos tão felizes quanto eles. Nosso coração enche e transborda de prazer real. Alegria e complacência cintilam em nossos olhos, animando cada traço de nosso semblante e cada gesto de nosso corpo. Ao contrário, porém, quando nos compadecemos de nossos amigos em suas aflições, quão pouco sentimos em comparação ao que eles sentem. Eu acho que se um amigo ganhasse na Mega Sena, talvez eu ficasse meio invejoso e pensando assim, se eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu ia criar bibliotecas,
eu ia fomentar bolsas de estudo, eu seria muito mais importante para a comunidade do que ele. E ele vai simplesmente gastar em viagens e imóveis. Mas se nasce o filho de alguém, de algum amigo, eu fico feliz, muito feliz, né? Se ele está feliz, né? Às vezes não está, mas fico muito feliz. Mas se esse alguém perde um filho, percebe? Eu vou sofrer pela dor do meu amigo, mas é provável que eu sinta alguma coisa muito menor do que a que ele sente perdendo um filho, né? E esse sentimento será quão maior for minha proximidade com relação a ele, né? Então, se for um irmão, né? É como se eu estivesse perdendo meu próprio filho, mas como ser, né? Ou seja, é bastante intenso, mas não tão intenso. E se for um amigo, menor. Se for alguém que eu conheço, menor ainda, né? Percebem? A simpatia por Adam Smith, como ela funciona na esteira do fellow feeling, do sentimento de solidariedade, de altruísmo, ela sempre se move numa certa lógica de proporcionalidade, né? Ela sempre se move numa certa lógica de coerência. É uma espécie de sentir é, antecipável, né? 55, na virada para 56. Ao contrário, porém, quando nos compadecemos de nossos amigos em suas aflições, quão pouco sentimos em comparação com o que eles sentem. Sentamos-nos ao seu lado, olhamos para eles e, enquanto nos relatam as circunstâncias de seu infortúnio, escutamos com gravidade e atenção. Mas enquanto as explosões naturais de paixão, que frequentemente parecem sufocá-los, interrompem sua narrativa a todo momento, as lânguidas emoções de nossos corações estão longe de seguir a mesma direção de tais transportes. Ao mesmo tempo, somos capazes de perceber que sua paixão é natural, não maior do que aquela que nós mesmos sentiríamos em ocasião semelhante. Podemos censurar-nos internamente por falta de sensibilidade, e talvez por essa razão consigamos com esforço manifestar uma solidariedade artificial, que, porém, quando trazida à luz, é sempre a menos intensa e duradoura que se possa imaginar. E, geralmente, assim que saímos do quarto, desaparece e se vai para sempre. Parece que a natureza, quando nos sobrecarregou de nossas próprias dores, julgou-as suficientes e, por conseguinte, não nos ordenou que tomássemos parte nas alheias, mais do que o necessário para nos incitar a serená-las. É uma boa explicação, né? O sofrimento, ele é de tal maneira... ele de tal maneira nos invalida, né? Ele de tal maneira nos enverga, que, no fim das contas, existe uma economia do sofrimento, né? Página 56. É por causa desse embotamento da sensibilidade, é por causa desse embotamento da sensibilidade para com as aflições alheias, que a magnanimidade em meio a grandes catástrofes parece sempre tão divinamente graciosa. É gentil e agradável a postura de quem consegue manter-se alegre em meio a uma série de desastres frívolos. Mas parece mais do que mortal quem consegue suportar da mesma maneira as mais terríveis calamidades. Sentimos que um imenso esforço é necessário para silenciar as violentas emoções que naturalmente agitam e perturbam quem se encontra nessa situação. Admiramos-nos que esse homem tenha sobre si tamanho domínio. Ao mesmo tempo, sua firmeza coincide perfeitamente com a nossa insensibilidade. Não exige de nós aquele extraordinário grau de sensibilidade que descobrimos e ficamos mortificados ao descobrir não possuir. Percebe? Ele está falando de situações de calamidade, situações problemáticas, em que nós percebemos os outros, alguém, reagindo com
contendo o seu sofrimento, né? Com firmeza e imenso esforço, e nós não conseguimos, né? Isso causa admiração, né? Alguém que consegue reagir com algum grau de disciplina pessoal num momento de grande calamidade. No outro momento seria uma pessoa insensível, mas naquele momento uma pessoa percebe que com quem se pode contar, talvez, né? Não se exige de nós aquele extraordinário grau de sensibilidade que descobrimos e ficamos mortificados ao descobrir não possuir. Existe a mais perfeita correspondência entre os seus sentimentos e os nossos, e por isso a mais perfeita conveniência em seu comportamento. Aquilo que nós não possuímos, o outro possui, né? Isso causa admiração. Ademais, trata-se de uma conveniência que, por nossa experiência de usual fraqueza da natureza humana, não poderíamos esperar sensatamente que mantivesse. Né? É natural que as pessoas se desesperem. Né? Alguém não se desesperou, e eu me percebo desesperado, que é admiração, né? É um sentimento de admiração, de uma espécie de orgulho alheio, talvez. Quanto mais nós percebemos a ausência em nós de determinados sentimentos, mais orgulho nós sentimos. Imaginamos, atônitos e surpresos, a força de espírito capaz de um esforço tão nobre e generoso. Página 57, o parágrafo que começa nela. Estamos mais do que inclinados a chorar e derramar lágrimas pelos que, dessa maneira, parecem sentir tanto por si mesmos, quanto pelos que dão vazão a toda a fraqueza do sofrimento. E, nesse caso particular, a dor solidária do espectador parece ir além da paixão original na pessoa diretamente atingida. Ele dá um exemplo curioso, ele dá o exemplo da antiguidade de Sócrates. Todos os amigos de Sócrates choraram quando ele bebia a porção derradeira, embora ele próprio expressasse a mais alegre e contente tranquilidade. Isso é mortificador, né? Perceber um amigo lidando com grandeza, com uma situação que todos nós percebemos que nós lidaríamos com sofrimento e alguma covardia. Página 58. Ao contrário, sempre parece, em certa medida, mesquinho e desprezível aquele que mergulha em sofrimento e depressão por qualquer calamidade pessoal. Mas se ele se permitisse a mesma fraqueza por qualquer infortúnio que tão somente o afetasse, já não encontraria tal indulgência. Mais para cima um pouco. A fraqueza do sofrimento nunca parece agradável sob nenhum aspecto, exceto quando se origina do que sentimos por outros mais do que por nós próprios. Um filho diante da morte de um pai indulgente e respeitável pode dar vazão à dor sem haver muito do que se envergonhar. É um sofrimento que nós entendemos, né? Seu sofrimento fundamenta-se profundamente numa espécie de solidariedade pelo pai falecido, e partilhamos prontamente dessa emoção humana. Mas se fosse um sofrimento que nos parece mesquinho e desprezível, nós sentiríamos, nós projetaríamos esse sentimento de mesquinharia e desprezível naquele que o sente, né? Um outro aspecto interessante, que talvez fosse o caso de lembrar, sobre esse vocabulário dos sentimentos morais, e pela importância de haver um vocabulário dos sentimentos morais ligados à maneira como os sentimentos se manifestam na vida comum, é digamos assim, é o tempero entre
a variabilidade das circunstâncias com, com a falta de relativismo. Percebe? Nem todos os sentimentos, dependendo da situação, são corretos, ou nem todos os sentimentos, em certas situações, são louváveis ou admissíveis, né? Isso é interessante também. Nem tudo vale no âmbito dos sentimentos. É isso que o vocabulário dos sentimentos morais acaba trazendo também. Existem certos sentimentos de sofrimento e, ao mesmo tempo, de resistência que são exigíveis em algumas circunstâncias. Percebe? Isso é interessante também. Nesse sentido, há contextualizadamente a exigibilidade de um sentimento de obrigação, percebe? E de estar à altura das próprias obrigações, dependendo da situação, né? Então, a ideia de que todas as fraquezas se justificam e que todo sentir é sentimento, que talvez seja um relativismo com o qual nós lidamos com sentimentos na ausência de um vocabulário de sentimentos morais, e o vocabulário implica também uma razão de uso dessas palavras, né? O vocabulário não é simplesmente a palavra, mas o uso da palavra, o significado da palavra e quando ela é empregada. Isso traz também um sentimento de valorização da esfera pública, né? Do mundo comum, do mundo compartilhado. Então, certas maneiras de ser egoísta são até toleráveis. Outras são desprezíveis, né? Isso é interessante. E é natural que seja desprezível e é importante que sejam sentidas enquanto desprezíveis, né? Vamos lá, página 60. Qual é o subtítulo aqui? Capítulo. O subtítulo é Da Origem, da Ambição e da Distinção Social. É a vaidade, não o bem-estar ou o prazer que nos interessa, mas a vaidade sempre se funda sobre a crença de que somos objeto de atenção e aprovação. Né? Ele está dando uma definição de vaidade. Por que somos vaidosos? Porque achamos que deveríamos ser objeto de atenção e aprovação que não estamos sendo, né? Vamos lá. Aí ele dá o exemplo aqui do homem pobre. Vamos ver o que ele diz. Eu não lembro. O homem pobre, ao contrário, envergonha-se de sua pobreza. Sente que ou essa situação o coloca fora da vista das pessoas, ou que, se o percebem, tem quase nenhuma solidariedade para com a miséria e a aflição de que é vítima. Sente-se mortificado pelos dois motivos, pois, embora ser negligenciado e desaprovado seja inteiramente distinto, do mesmo modo como a obscuridade nos oculta da luz diurna das honras e aprovação, sentir que não somos notados necessariamente sufoca a mais agradável das esperanças e decepciona o mais ardente desejo da natureza humana. O homem pobre sai e entra desacautelado, e quando no meio de uma multidão permanece tão obscuro como se estivesse fechado em sua choupana, esses humildes cuidados e dolorosas atenções de que se ocupam os que estão na mesma situação não oferecem divertimento aos dissipados ou alegres. O contrário do sentimento de vaidade é esse sentimento de humilhação, né? De humildade. É não ser notado, ser ignorado. Vamos ver aqui. Esse parágrafo é interessante. Falando sobre o vício que é a identificação com relação aos mais poderosos, né?
Porque isso acontece também, existe uma simpatia com a posição dos mais poderosos. Sobre essa disposição da humanidade a partilhar de todas as paixões dos ricos e poderosos, fundamenta-se a distinção social e a ordem da sociedade. As pessoas se admiram porque gostariam de estar naquela posição, né? Nossa obsequiosidade para com os nossos superiores se origina mais frequentemente de nossa admiração pelas vantagens de sua situação do que qualquer expectativa pessoal de benefício advindo de sua boa vontade. Né, qual é o ponto aqui? Né? Ele está falando sobre uma espécie de identificação natural com o poder e com a força. Que é uma espécie de servidão voluntária, digamos assim, no próprio mecanismo da moralidade. Né? É o que faz, por exemplo, com que, de maneira geral, mais se obedeça do que desobedeça. Né? E haja uma identificação com os mais poderosos ao invés de uma identificação com os mais fracos. Né? E esse tipo de mecanismo se deve justamente pela admiração que se tem pelos mais fortes, admiração que se tem pelos mais ricos, e, de certa maneira, a vontade de estar naquela posição. Ou seja, é uma espécie de... É a servidão voluntária querer ocupar o lugar do dominador, né? Ele diz aqui, na página 64. Parecem os grandes insensíveis ao preço fácil pelo qual podem obter admiração pública, ou imaginam que para eles, como para os outros, isso deve ser comprado com suor ou sangue? Por que importantes capacidades é o jovem nobre instruído a sustentar a dignidade de sua posição e tornar-se digno dessa superioridade sobre seus concidadãos, para a qual a virtude de seus ancestrais os incitou? E pelo conhecimento, pela indústria, pela paciência, pela abnegação, ou por virtude de qualquer espécie? Como todas as suas palavras, todos os seus movimentos são assistidos, ele aprende habitualmente a observar qualquer circunstância do comportamento comum e estuda para cumprir todos os pequenos deveres com a mais exata propriedade. Como está consciente do quanto é observado e o quanto os homens se dispõem a estimular todas as suas inclinações, age nas mais indiferentes oportunidades, com a liberdade e elevação que o pensamento disso naturalmente lhe inspira. Suas feições, seus modos, suas posturas, tudo marca o elegante e gracioso senso de sua própria superioridade, que os nascidos para as posições inferiores dificilmente alcançarão. Essas são as artes pelas quais se propõe a fazer os homens se submeterem mais facilmente à sua autoridade e a governar as inclinações deles a seu bel prazer. E nisso raramente fica desapontado. De certa maneira, isso explica, por exemplo, em termos contemporâneos, a admiração com a brutalidade, né? Porque, no fim das contas, como é que o poder se faz admirado? Ele se faz admirado quando nós, de alguma forma, admiramos aquela posição e, de alguma forma, nos sentimos, digamos assim, desejosos de ocupá-la, né? E numa distância muito grande entre o poder e a vida comum, isso nada mais é do que um idílio, né? E aí somos capazes de admirar virtudes que nós não temos. Mas quando o poder é mais próximo, como por exemplo numa soberania popular, nós temos como nos imaginar naquela posição
E para nos imaginar naquela posição, nós devemos imaginar que aquilo que nós temos será de utilidade ali, né? E o que nós temos que podemos vir a acreditar como tendo alguma utilidade no poder? Não é graciosidade, não é controle, não é disciplina, nada disso, é brutalidade, né? Então, num certo sentido, a nossa facilidade para a vida brutal, pelo menos no contexto contemporâneo, faz com que nós admiremos, em algum sentido, o poder exercido por pessoas brutais, né? Não é o que acontece, por exemplo, em outras democracias em que a aparência de brutalidade dentro do chefe de governo parece insuportável. Página 72. Já estou terminando, gente, só mais um pouquinho. Da corrupção de nossos sentimentos morais provocada por essa disposição de admirar ricos e grandes e desprezar ou negligenciar os de condição pobre ou mesquinha. Essa disposição de admirar, quase de adorar os ricos e poderosos, e desprezar ou pelo menos negligenciar pessoas de condição pobre ou mesquinha, embora necessária tanto para estabelecer quanto para manter a distinção de hierarquia e a ordem da sociedade, é ao mesmo tempo a grande e mais universal causa de corrupção de nossos sentimentos morais. Que riqueza e grandeza seguidamente sejam consideradas com respeito e admiração devidos apenas à sabedoria e virtude, e que o desprezo, do qual vício e loucura são os únicos objetos apropriados, é muito mais vezes injustamente dirigido à pobreza e debilidade, tem sido queijo de moralistas de todos os tempos. Isso também é interessante sobre essa posição, né, que é a posição do moralista. Que as pessoas sentem assim, e porque elas sentem assim, é que os vícios são tão fortes. Então, se elas sentem assim, elas sentem errado. Porque se elas tivessem admiração por aquilo que é admirável naqueles que têm poder ou riqueza, não haveria tanta disponibilidade ao vício. Mas elas se admiram àquilo que é desprezível naqueles que têm riqueza e que têm poder. Isso faz com que aqueles que têm riqueza e poder se tornem ainda mais desprezíveis, né? Mais um mecanismo relacionado à servidão voluntária. E aí ele diz, na página 74, seguindo o mesmo argumento. Nas camadas média e inferior da vida, a estrada para a virtude, a estrada para a fortuna, pelo menos aqui homens em tais posições podem razoavelmente esperar obter, são felizmente, na maioria dos casos, quase a mesma. Em todas as profissões médias e inferiores, habilidades profissionais reais e sólidas, associadas à conduta firme, prudente, justa, moderada, raramente deixam de trazer êxito. Isso é meio delírio dele, né? Deixa eu ver se eu posso ir pro... Deixa eu ver por que eu marquei aqui. Além disso, os homens das classes inferiores e médias da vida jamais serão suficientemente grandes a ponto de estar acima da lei, a qual deve geralmente subjugá-los a alguma espécie de temeroso respeito, ao menos pelas mais importantes regras de justiça. O êxito de tais pessoas, ademais, quase sempre depende do favor e boa opinião de seus vizinhos e iguais. E sem uma conduta regular tolerável, esses raramente podem ser alcançados. Assim, o bom e velho provérbio de que a honestidade é a melhor política permanece nesses casos quase sempre perfeitamente verdadeiro. Por isso, em tais casos, geralmente podem esperar considerável grau de virtude e, felizmente para a boa moral da sociedade, essa é a situação da maior parte dos homens. É que ele está querendo dizer que, para a maior parte dos homens, justamente pela posição de fragilidade que se encontram, a moralidade tem uma utilidade. Ou seja, serem vistas como probas, como corretas, como
de comportamento aceitável, no fim das contas, nem é uma opção, é uma condição de existência, né? O que não acontece com relação aos ricos e poderosos, porque os ricos e poderosos não precisam exatamente ser virtuosos porque estão acima da lei. Eles podem encenar respeitabilidade, né? E essa encenação de respeitabilidade é que, em alguns contextos, gera esse sentimento de admiração indevido, né? E aí ele completa, na página 74 ainda, no segundo parágrafo dela. Infelizmente, nas camadas superiores da vida, o caso nem sempre se passa assim. Nas cortes de príncipes, nos salões dos grandes, onde sucesso e privilégios dependem não da estima de inteligentes e bem informados iguais, mas do favor fantasioso e tolo de presunçosos e arrogantes, superiores e ignorantes, a adulação e falsidade muito frequentemente prevalecem sobre mérito e habilidades. Em tais círculos sociais, as habilidades em agradar são mais consideradas do que as habilidades em servir. Em tempos calmos e pacíficos, quando a tempestade está longe, o príncipe ou grande homem deseja apenas distrair-se e até consegue fantasiar que tem pouca oportunidade para servir a alguém ou que os que o distraem são suficientemente capazes de o servir. Para encerrar, página 76. Para alcançar essa invejada situação, os candidatos à fortuna abandonam com excessiva frequência as trilhas da virtude, pois, infelizmente, a estrada que leva a uma e a que leva a outra se estendem, às vezes, por direções bem opostas. Mas o homem ambicioso se engana ao pensar que, na esplêndida situação para a qual avança, deterá inúmeros meios para governar o respeito e admiração dos homens, e se permitirá agir com tão superior conveniência e graça, que o lustre de sua futura conduta encobrirá ou apagará inteiramente a podridão dos passos pelos quais chegou até esse cume. Em muitos governos, os candidatos aos mais altos cargos estão acima da lei, e se podem conquistar o objeto de sua ambição, não receiam prestar contas dos meios pelos quais os adquiriram. Portanto, frequentemente se esforçam não apenas valendo-se de fraude e falsidade. Aí nós já conhecemos, né? Mas ele tem um certo otimismo, né? Ele julga que, a despeito desse comportamento, nem todos se esquecem do caminho de vícios e de transgressões intoleráveis, os caminhos, né, que foram trilhados para chegar a esses objetivos, né? Tá bem de teoria de sentimentos morais. Gente, para a aula que vem, para a semana que vem, eu queria que vocês lessem esse texto aqui, olha. Eu vou encontrar aqui na internet para vocês. Deixa eu só desligar a gravação.